você que tem acompanhado os nossos vídeos do Palavra do Dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Se é a sua primeira vez assistindo o nosso vídeo aqui do Palavra do Dia, eu te convido a assistir aos outros vídeos, onde o reverendo Douglas e o reverendo Micael também postam os vídeos. E particularmente eu tenho feito uma sequência de reflexões em cima do livro de Tiago. Agora então, no vídeo de hoje, chegando no capítulo 3, onde nós iremos tirar algumas lições nos primeiros 5 versos do capítulo 3. Então eu convido você a ouvir a leitura de Tiago capítulo 3, dos versos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Queridos, é muito interessante olharmos agora onde esses primeiros versos, onde Tiago inaugura uma série de exortações acerca da língua, do uso da nossa língua, da nossa fala. Se você estudar também o livro de Provérbios no Antigo Testamento, você irá ver e aprender uma série de mandamentos, uma série de instruções acerca do uso da língua, do uso da nossa fala, como nós usamos a nossa língua tem um impacto e reflete em todas as áreas da nossa vida. E aqui Tiago, é interessante ver que Tiago já começa dizendo que não é interessante de que muitas pessoas almejem, tenham desejo de se tornar mestres, sabendo que sobre os mestres, sobre os sábios, sobre os ensinadores, estes têm a maior responsabilidade. Por isso que sobre eles, Tiago diz que haverão de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas, ou seja, eu e você, nós erramos em diversas áreas da nossa vida, áreas que nós deveríamos buscar sempre acertar, buscar sempre entender o que Deus espera de nós, mas infelizmente por conta do nosso coração pecador, da nossa natureza pecaminosa, infelizmente por algumas vezes nós iremos cair. E aí Tiago diz que se alguém que tropeça em diversas áreas, como eu e você, mas esse alguém, ele é capaz de não tropeçar no seu falar, esse é um varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, Tiago chega ao ponto de dizer que se alguém é uma pessoa controlada, que tem o seu domínio próprio ali em dia, afiado, né? Se você é uma pessoa que busca ter sabedoria no seu falar, se você não é uma pessoa que sai falando qualquer coisa para qualquer um, se você é uma pessoa que não mede esforços para atirar palavras ao vento para as outras pessoas, se você é essa pessoa que busca sabedoria, o texto diz que você é capaz também de refrear todo o seu corpo, os seus desejos corporais, né? Não apenas os desejos imorais, né? Sexuais, mas todos os desejos que o nosso corpo ele é capaz de produzir. Se você consegue ter sabedoria no seu falar, prudência no seu agir, você conseguirá controlar todo o seu próprio corpo. E é interessante ver que agora Tiago traz algumas ilustrações, né? Quando você coloca um freio na boca de um cavalo, pelo simples ato de colocar um pequeno freio na boca do cavalo, você é capaz de controlar o corpo inteiro do cavalo. Você controla a sua direção, você consegue fazer o cavalo andar, você consegue fazer o cavalo parar, e tudo isso por conta de um freio em sua boca. Ou até mesmo, como ele diz no final do verso 5, uma simples fagulha, ou seja, uma simples brasinha de fogo, ela é capaz de incendiar e deixar uma selva inteira em brasas, pegando fogo. E com essas ilustrações e com essa inauguração que Tiago traz acerca de reflexões sobre a nossa língua, eu queria perguntar para você e que você pudesse refletir no dia de hoje, como você tem feito o uso da sua língua? O que as pessoas à sua volta pensam a seu respeito no sentido da sua fala? Você é uma pessoa fofoqueira?
Você é uma pessoa que não é digna de confiança porque você conta tudo de todos para todo mundo. Você é uma pessoa que não consegue guardar os seus próprios segredos. Você é uma pessoa que conta suas coisas íntimas, talvez no seu casamento, para qualquer um à sua volta, numa mesa, numa roda de amigos. Nós temos que ter prudência no nosso falar, nós temos que ter sabedoria para saber o que falar e quando falar. Perceba que o texto não nos instrui a não falarmos. O texto não nos instrui a ficarmos calados, mas o texto nos instrui a termos sabedoria no falar. Tanto é que se você está passando talvez por problemas na sua família, talvez no seu casamento, talvez você filho com o seu pai, você deve falar com ele. Você deve talvez pedir perdão, você deve talvez procurar a ajuda de um pastor, de alguém mais maduro na fé do que você, mas a alguém que você pode confiar, sabendo que você não estará contando algo por uma simples fofoca. Nós vemos isso muito presente em filmes de adolescentes, onde quando alguém começa a ter um relacionamento, um menino começa a namorar uma menina, logo a menina sai contando para todo mundo. A ideia é que não apenas nessa área de relacionamento, mas em qualquer área da sua vida, se você não é capaz de guardar segredos, se você não é capaz de pensar em ter prudência no seu falar, você não é uma pessoa sábia, você não é uma pessoa irrepreensível, você não está agradando a Deus. Porque Deus nos deixou a sua palavra para que nós aprendamos a viver conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós tenhamos domínio próprio. E domínio próprio implica também em termos domínio sobre a nossa língua. Não a nossa língua dominar sobre nós. Não é porque você é uma pessoa talvez impulsiva ou mais alegre, né, mais estamafada, como dizem por aí, que você deve falar o que vier na sua cabeça e que você deve usar isso de justificativa para um erro seu. Você diz assim, porque eu sou muito impulsivo, eu não consigo pensar antes de falar. Mentira. Provérbios vai dizer que nossas palavras elas sempre são lançadas, não inconscientemente, mas uma vez que elas são lançadas, não dá mais para voltar atrás. Então pense como você tem usado a sua própria língua e fique esperto e ligado, porque nos nossos próximos vídeos nós iremos continuar falando sobre a língua. Mas para hoje, a grande reflexão para você pensar no dia de hoje é como você tem usado a sua língua. A sua fala, ela tem glorificado ao Senhor, Deus tem se alegrado do que você tem feito, do uso que você tem feito das suas palavras, ou Deus tem se entristecido. Pense nisso, e se você acha que Deus não tem se agradado das suas palavras, peça a Deus que te ajude a ter mais domínio próprio, a ser uma pessoa mais sensata, prudente e sábia no seu agir e principalmente no seu falar, para que Deus seja glorificado e você seja uma pessoa digna de confiança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você possa refletir sobre isso no dia de hoje e durante toda a sua semana. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.